E hoje a inflação nos Estados Unidos veio acima do esperado, mas mesmo assim o mercado está surpreendendo, está bem tranquilo, não está tendo nenhuma reação negativa. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou atualizar a análise macroeconômica e também falar da análise de sentimento. Então bora lá. Antes de começar, eu peço encarecidamente que você deixe o like aí embaixo. É assim que o YouTube reconhece que esse conteúdo é bom e que você quer que esse canal continue trazendo mais conteúdos como esse. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos e análises que eu posto aqui diariamente. Bem, pessoal, então o Bitcoin hoje subindo um pouquinho aí, mais de 1%, mesmo com os dados mostrando a inflação nos Estados Unidos acima da estimativa, né? E aí, Tainan, será que agora o Bitcoin vai corrigir? Bem, pessoal, primeiramente, tá? Começando aqui pelo gráfico do Bitcoin, continua aquela mesma situação. Olhando aqui tempos gráficos menores, não tem nenhum padrão gráfico, ele está só andando de lado aí desde o final de agosto, né? Já tem quase um mês que o Bitcoin está nessa região aqui dos 26 mil, 25.800 e fica nisso. Às vezes ele vai um pouco acima, às vezes ele vai um pouco abaixo, mas ele sempre volta para esse preço, para essa região, tá? Por enquanto, não tem nenhum padrão aqui no gráfico de uma hora. No diário, a gente só vai ter um padrão se ele romper para baixo ali os 24.800, que aí ele vai estar formando um topo duplo com alvo na região dos 19.800, mas ainda não aconteceu. Então, olhando o gráfico do Bitcoin, a gente não consegue chegar a conclusão nenhuma, tá? O que está me surpreendendo hoje é o desempenho das bolsas americanas. O SP500, apesar de tudo, ele está se mantendo estável aí. A gente não está vendo uma queda nas bolsas americanas em função da divulgação desse dado acima do esperado. O DXY, o índice dólar, está subindo um pouquinho, mas bem pouco, né? Não está sendo suficiente para fazer novas máximas em relação aos dias anteriores. Então a gente vê aqui um mercado bem estável, um mercado que eu imaginei que ele poderia sofrer hoje com dado acima da expectativa, que era algo aí que não estava no script, né? Mas e aí, Tainan, como que vieram esses dados? Vou mostrar aqui para vocês o que foi divulgado hoje, tá? Às 9h30 da manhã tivemos a inflação dos Estados Unidos, o núcleo do CPI veio acima da estimativa, pessoal. A expectativa do mercado era que ele crescesse em 0,2 e ele cresceu em 0,3, o que é péssimo para os mercados, porque isso indica que o Banco Central dos Estados Unidos pode ser forçado a deixar os juros mais altos por mais tempo, ou talvez, quem sabe, até subir mais, tá? Mas eu acho que o mercado ele entendeu aqui que a perspectiva de hoje era a gente ter um crescimento na inflação dos Estados Unidos, né? A gente vê aqui, por exemplo, o índice cheio na base anual aumentando, tá, em relação ao mês anterior, né? Em relação à projeção, na verdade. O mês anterior, a inflação dos últimos 12 meses até julho era de 3,2, já a inflação dos últimos 12 meses até agosto de 2023 era 3,7. Então, claramente a gente teve aqui um aumento, né? Vocês conseguem ver aqui com mais nitidez nesse gráfico. Observem aqui, estava lá, né? Em junho, a inflação de junho que foi divulgada em julho veio em 3, né, o índice cheio anual. O de julho, que foi divulgado em agosto, veio 3,2 e agora 3,7, né? Então parece que o índice cheio está voltando a sofrer uma aceleração. Só que essa aceleração, galera, como eu já vinha dizendo, ela era prevista e esperada por causa disso daqui, tá? O gráfico do petróleo já estava dando sinais aí desde meados de junho que a coisa não estava fácil. Desde junho que o petróleo, que estava ali na região de $72, ele veio subindo, 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 e agora ele está a $91, e hoje, inclusive, bateu a máxima aí dos últimos meses, alcançando $92,80 por barril, o que é uma marca meio assustadora, tá? Então a gente está vendo aqui o preço da energia subindo e isso, obviamente, está puxando a inflação para cima, tá? Eu vinha dizendo, pessoal, desde junho, né, quando o petróleo começou a subir, lá em julho, agosto, que provavelmente a gente não veria os resultados disso na inflação imediatamente, tá? A gente demoraria um pouco para ver, mas eu falei, inclusive, que poderia ser lá para setembro, quando fosse divulgado o dado de inflação de agosto, e foi exatamente isso que aconteceu. Estamos vendo aqui agora a inflação surpreender para cima aqui no índice cheio, acima da expectativa, com 2 meses seguidos aí, superando o mês anterior. E o pior é que o índice cheio, que é o índice, na verdade, o núcleo, me desculpem, o núcleo da inflação, que é a parte mais importante, que é a que o Fed busca combater, ela surpreendeu aí para cima, tá? Essa parte aqui é a parte mais difícil, galera. A inflação mais difícil de cair é o núcleo, e o núcleo, meus amigos, não tá ajudando, tá? O mercado, o que mudou com esse dado de inflação? A gente vê aqui que não mudou nada, né? No gráfico aqui de aposta da CME e da expectativa do mercado, o mercado está precificando
97% de chance de o Fed manter os juros e não subir na reunião que a gente vai ter na semana que vem, galera. Lembrando, esse dado de inflação que a gente teve hoje é o dado de inflação mais importante antes da reunião da semana que vem, tá? E na semana que vem a gente não vai ter só a decisão de taxa de juros, a gente vai ter também o famoso dot plot, que é divulgado trimestralmente, que nos passa a projeção do que o Fed está vendo para a inflação, quando que a inflação vai cair, quando que os juros vão começar a cair. Tainan, o que tem a ver juros com criptomoedas? Galera, é simples, tá? Uma das coisas que causou aquela queda que a gente viu no Bitcoin ali a partir de novembro de 2021 foi o temor e também a subida de juros, tá? O temor de que os juros iriam subir rápido e depois a própria subida de juros. Isso fez com que 2022 fosse um ano de desvalorização para criptomoedas, Bitcoin, a gente vê claramente aqui no gráfico, e ativos de risco, tá? Então, juros altos não são bons. Eles fazem isso daqui com os mercados. Aqui é o gráfico do SP500 2022, olha só, o ano inteiro praticamente caindo, tá? Agora, a gente está tendo aí essa situação, né, que o mercado ele está incrédulo que o Fed vai subir os juros na próxima reunião. Eu particularmente acho que ele não sobe, mas eu penso que a gente deve prestar atenção na semana que vem agora com relação à projeção, tá? Porque o petróleo, galera, ele não tá dando trégua, tá? O petróleo, o custo da energia continua subindo. A gente vê aqui que hoje mesmo o petróleo bateu máxima, ontem bateu máxima. Na maior parte dos dias aí, desde junho, ele vem superando as expectativas e subindo cada vez mais. Isso porque a OPEP ali, que são os países exportadores de petróleo, produtores de petróleo, no caso principalmente Rússia e Arábia Saudita, estão cortando a sua produção de petróleo, que faz com que o preço do petróleo se eleve e isso gera inflação, tá? Se gera inflação, o Fed ele pode ser forçado a manter os juros altos, o que é ruim para o mercado de criptomoedas. Então, na minha visão agora, para a gente entender como o macro vai dirigir o mercado de criptomoedas, a gente tem que ver o dot plot do Fed na semana que vem. Eu estou achando improvável ele surpreender e dar mais 0,25, porque o mercado não está preparado para isso. Mas o que pode acontecer é ele começar a mostrar projeções ali, expectativas de que os juros podem ficar altos por mais tempo, tá? Isso aí seria particularmente ruim para o mercado, porque o juros já está muito alto, galera. Se o juros ficar alto por muito tempo, a gente pode ter uma crise econômica. Foi isso ali que aconteceu antes das duas grandes crises econômicas que a gente teve nesse século que a gente está agora, que foi ali a da bolha.com no início dos anos 2000 e a do subprime ali por volta de 2007, 2008, tá? Então, olho nisso, meus amigos, porque se os juros forem ficar altos por muito mais tempo, talvez ali uma boa parte do ano de 2023, 2024, me desculpe, no primeiro semestre de 2024, a coisa pode ficar preocupante e 2024 a gente pode ter eventos aí, surpresas no mercado, tá? Porque o mercado ele não aguenta, a economia não aguenta uma taxa de juros tão alta, principalmente a dos Estados Unidos, que está acostumado nos últimos anos a juros muito baixos, tá? Então, vamos ver isso na semana que vem e temos que falar também da análise de sentimento do Bitcoin, até porque, né, pessoal, como eu venho dizendo aqui nos últimos dias, o gráfico do Bitcoin não tá fazendo nada de útil que dê pra gente fazer uma análise decente, tá? E começando aqui, pessoal, pelo gráfico do Bitcoin do TRDR, tá? A gente vê aqui que o long short ratio ele segue baixo aí desde ontem, desde essa subida que a gente teve ontem, e agora a gente está com mais ou menos 1,5 pessoas apostando na alta para cada pessoa que aposta na queda na Binance Futures. O Open Interest ele segue ali fazendo algumas oscilações, ele está mais alto aí depois dessas movimentações do mercado aí desde o dia 11, tá? Mas a gente agora está numa situação um pouco mais arriscada para abrir posição short, tá? Isso porque a gente está vendo aí uma diminuição proporcional das pessoas que estão apostando na alta, tá? Por enquanto a gente não tem mais pessoas apostando na queda ainda, o que faria o mercado, o que daria espaço para o mercado subir bem mais, mas a gente já tem menos pessoas apostando na alta e por isso, inclusive, eu não abri novas posições shorts no Bitcoin na área de membros, tá? Para os membros aí que acompanham a área de membros, eu não abri posição short no Bitcoin especificamente ontem, por isso a gente está vendo aqui uma queda nos indicadores ali mostrando que está diminuindo a quantidade de pessoas apostando na alta e isso torna perigoso, tá? Porque se está começando a ter proporcionalmente mais pessoas apostando na queda, o mercado pode subir. Então, abrir posição short pode ser perigoso. Ao mesmo tempo, a gente não consegue ter uma certeza muito clara, porque o mercado está muito lateral, ele não está se movendo de forma muito concisa, tá? Então, essa é a situação aqui, a gente ainda tem mais pessoas apostando na alta, porém menos do que a gente tinha na semana passada, por exemplo.
E aqui no Liquidation Rate Map de 7 dias, galera, do Bitcoin, a gente já começa a ver uma coisa aí que é bem peculiar, né? A gente está vendo a formação de bastante liquidez ali na região dos 26.600 dólares, 26.800, tá? Então, olhando só os últimos 7 dias, teria mais probabilidade do Bitcoin subir e bater ali naquela região dos 26 mil até 26.800, vai. Essa região teria uma grande probabilidade dele subir ali para buscar essa liquidez que se acumulou ali das pessoas que estão apostando na queda, tá? À medida que o mercado subiu aí, as pessoas começaram a apostar na queda e acumulou bastante liquidez ali na região entre 26.600 e 26.800, o que indica pelo menos que existe uma grande probabilidade do mercado ir buscar aquela liquidez, tá? A liquidez que temos abaixo ali na região dos 24.850 dólares tá muito longe, né? A gente tem mais liquidez nitidamente aqui acima do que abaixo, tá? A gente vê que o Rate Map tá mais amarelinho aqui em cima, então tem mais liquidez nos últimos 7 dias na região de cima, porque as pessoas foram abrindo posições short, apostando na queda e ficou aquele dinheiro lá para as baleias jogarem o mercado e ganharem, tá? A gente tem que ver aqui também o Rate Map de um mês para ter uma noção mais ampla de como está a situação, né? E galera, de um mês aqui a gente vê níveis de liquidação que estão um pouco mais longe, tá? E a gente vê que tem bastante liquidez acima, né? Abaixo, os principais pontos ali, a região dos 24.800, como mostra no de 7 dias, e principalmente a região dos 23.500, só que agora a gente tem ali nos 26.700, 26.800 e também na região dos 28.500, me desculpem, viu, pessoal? Região dos 28.500 a gente está com bastante liquidez agora, tá? Então se o mercado continuar nessa onda aí de as pessoas começarem a apostar mais na queda nesses dias agora, a chance da gente ver o mercado buscar ali a região dos 28.500 é grande. E lembrando, pessoal, essa região dos 28.500 dólares é 61% da retração de Fibonacci. Se eu puxar uma Fibo aqui do topo até o fundo para vocês verem, olhem só, tá? Aliás, desculpa, é 50%, viu, pessoal? Que é uma região de resistência importante também, tá? Não dá para descartar. Mas é um ponto aí, galera, que seria, assim, um ponto de resistência que poderia ser uma região boa para shortar, tá? Então, para quem tá querendo shortar, eu aconselharia esperar o mercado dar uma subidinha e bater ali pelo menos na região dos 28.400 dólares, 28.500, para montar a posição short. Agora, por enquanto, está arriscado porque está todo mundo shortando nos últimos dias e está ficando bastante liquidez ali acima. Então a chance do mercado começar a subir é grande. Tá? Tô dizendo que vai? Não, a gente ainda tem muita liquidez abaixo, principalmente na região ali dos 23.500 dólares, 24 mil. Porém, a gente começou a ter o surgimento de muita liquidez acumulada ali acima nos últimos dias. Isso aí é um prato cheio para as baleias jogarem o mercado, principalmente agora que está começando a ter uma mudança, né? As pessoas estão começando a apostar mais na queda do Bitcoin, galera. Bem, por hoje é isso, tá? O mercado ele tá bem parado nos últimos dias. A Ethereum voltou ali para a região dos 1.600 dólares. Porém, galera, a Ethereum, como eu disse para vocês, tá? O topo duplo dela tá bem evidente. Hoje o Bitcoin tá subindo um pouco aí, mais de 1%, a Ethereum subindo 0,5%, né? Isso aqui mostra que a Ethereum tá fraca e que aquela região que era suporte ali, os 1.600 dólares, agora virou resistência. Então, tá aparecendo aqui que tem tudo para a Ethereum engatar uma tendência de baixa, que é a região dos 1.300 dólares. Tá só esperando aí o Bitcoin fazer uma correção, tá? Tainan, vai acontecer ou não vai uma correção? É difícil saber, a gente tem liquidez nos dois pontos, porém, com as pessoas começando a apostar mais na queda, fica um pouco mais difícil, tá? A gente tá vendo, inclusive, uma divergência aqui. O gráfico da Ethereum tá apontando para baixo, do Bitcoin tá naquela coisa, tá? Ele tá deixando muita dúvida. Tem gente que fala, às vezes, Tainan, você não tá falando se vai subir ou se vai cair. Mas olhem esse gráfico aqui de 1 hora do Bitcoin, tá? Dos últimos, quase os últimos 30 dias. É um gráfico que você não consegue tirar muita conclusão. Olha isso daqui. Tá, o mercado está simplesmente andando para o lado, não tem nenhum padrão gráfico, não tem nenhuma tendência, então fica um pouco difícil da gente chegar a uma conclusão mais sólida, mas é isso aí, galera. No mais, desejo a todos aí uma excelente quarta-feira. Amanhã atualizo vocês em relação ao mercado, assim que tiver novidades, vou mandar lá no Telegram, lá na área de comunidades aqui do canal, e novas operações eu vou mandar lá na área de membros aqui do canal do YouTube. Então, é isso aí, no mais uma ótima quarta-feira, um bom descanso e bons negócios. Até mais, tchau!